Gravação iniciada. Obrigada. Eu ia esperar. Bom dia a todos. Nós estamos na nossa reunião de fevereiro de 2021. Estamos iniciando aqui o último dia de reunião, a parte da manhã, que é o dia 25 de fevereiro de 2021. E aí nós vamos iniciar o primeiro processo da pauta, é o processo de número 96. Nós hoje não temos nenhum acompanhamento nem sustentação oral, e só temos o acompanhamento por parte da Procuradoria da Fazenda, que está acompanhando todos os julgamentos. Eu peço, então, o nosso apoio, já que convide, verifique se a Procuradora Patrícia está na sala e de espera para entrar, para nós iniciarmos a nossa sessão de agora da manhã. Vou convocá-la. Obrigada. Enquanto isso, eu vou apresentando o colegiado, né, que está completo. Conselheiro Mário. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. O microfone, Pedro Paulo, por favor. Bom dia. Conselheiro João Vitor. Oi, bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. Eu, conselheira Maria Helena, bom dia, e estou presidindo os julgamentos. Vamos, então, só aguardando aqui a presença da procuradora. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo ao nosso colegiado. E vamos, então, iniciar. O primeiro processo da pauta é o processo de número 96, 97, os processos 96, 97, 98, são processos de interesse contribuinte. José Jair Martins da Costa, recurso do contribuinte, são processos que ficaram com vista. Então, eu vou só ler aqui a anotação, é a mesma para os processos, foi. É vista para o conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial para restabelecer a área de reserva legal, a RL, de 12.980,3 hectares. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou. O processo gerou uma dúvida maior, assim, quanto ao conhecimento, né, o que estava efetivamente em julgamento, e aí foi pedido... Essa a razão do pedido de vista e também o restante do processo, mas houve uma certa dúvida, né, assim, até se todos os processos teriam essa mesma configuração. Então, eu passo a palavra, então, para a relatora, ela vai ver como vai ser depois da vista, né, a vista foi para o conselheiro Mário, aí eu gostaria que a relatora desse aí o ritmo desse julgamento, se pode ser todos de uma vez, ou se tiver alguma coisa diferente, a relatora que coordena, por favor. Ok, bom dia a todos. Esse processo, acaba que o registro desse processo de número 96, ele foi copiado dos outros dois processos, mas a gente acabou nem chegando nesse 96, né? Então, na verdade, a gente tem uma diferença diária aí desse primeiro resultado parcial provisório desse primeiro julgamento, mas nesse processo aqui, eu acho que a gente não vai ter um debate maior, porque nesse aqui nem a questão do conhecimento tem problemas. Os senhores vão ver no meu voto, a gente vai estar tratando aqui de área de reserva legal e exigência de averbação versus apresentação de ADA, para fim de caracterização da ARL, já é um debate conhecido nosso aqui do colegiado, inclusive com a edição da súmula, né, 122, a jurisprudência ela foi pacificada. A gente tem um lançamento no processo de número 96 da pauta do exercício de 2001. O contribuinte ele fez uma declaração de APP de 300 hectares e uma RL de 8.000 hectares. Houve a glosa total da RL, também de uma área de exploração extrativa. A gente tem uma averbação do contribuinte em 12 de dezembro de 97, no valor total de 8.000 hectares, exatamente o valor que foi averbado. Tem também a questão de laudo, e a DRJ, embora ela fale da averbação, ela nega em razão da questão de ser necessário o ADA.
O recurso do contribuinte foi recebido só com relação à questão da própria RL, não temos contrarrazões da Fazenda Nacional. Então, nesse cenário, e como já antecipado, aplicando a súmula CARF número 122, considerando a comprovação da RL, eu estou entendendo, e aí o senhor já conhece o meu voto, né? Para mim o ADA, ele é um instrumento dispensável, mas de toda forma, aqui no caso concreto, nós temos a averbação do valor de 8.000 hectares em data anterior à ocorrência do fato gerador, e por essa razão aqui, no presente caso, eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte para restabelecer essa área de reserva legal no total de 8.000 hectares. Conselheiro Mário. Presidente, sem reparos, foram exatamente essas as constatações, as minhas constatações na análise do processo, na condição de revisor, então eu estou acompanhando o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, perfeito. Conselheiro João Vitor. Com a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse número 96 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Sim. Os processos dos itens 97 e 98, eles são semelhantes, vai divergir só com relação à questão do exercício. O processo de número 97, ele é do exercício de 2001, e o processo de número 98, ele é do exercício de 2002. Foi nesse processo que deu um pouquinho de dúvida, porque a admissibilidade, ela acaba recebendo o recurso do contribuinte sobre duas matérias, a APP e a RL. E aí, no primeiro momento, eu encaminhei apenas por uma questão de uma delimitação da LIDE, da matéria recursal, na verdade, por entender que o recurso do contribuinte, na verdade, ele não tratava de ARL, né, de APP, toda a fundamentação dele vinha com relação à questão da RL. E ainda que se não fosse esse o ponto, ainda tinha a questão do paradigma com relação à APP não tratar da mesma situação fática, porque no paradigma houve a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal. E aqui no presente caso a gente não tem a apresentação de ADA. Então, o paradigma apresentado também, mencionado, né, que na verdade é o mesmo paradigma para a RL, no que tange a APP, ele não seria aplicável ao caso concreto. Aí, relendo, né, em razão das vistas, essa admissibilidade e o recurso do contribuinte, eu continuo entendendo que a fundamentação do recurso dele é exclusivamente com relação à questão da RL, mas também juntando o fato, a questão de tratar-se de paradigma não semelhante ao caso concreto, eu estou encaminhando pelo conhecimento parcial do recurso do contribuinte, apenas quanto à questão da ARL. Posso passar o voto, presidente? Independentemente do que ele pede, mesmo recurso, assim, porque tem hora até que ele até menciona alguma coisa, então, mas assim, o forte da argumentação, com certeza, é isso que a relatora tem razão. De qualquer forma, a questão do conhecimento, existe uma divergência, sim, entre você dizer no acordo recorrido que precisa do ADA, tem que ter o ADA, né? E o acórdão, o ADA tempestivo, vamos dizer assim, e o acórdão paradigma dizer que o ADA pode ser até pode ser apresentado até a data da administração fiscal. Só que, como a conselheira Rita está colocando, de alguma maneira, pode ser até outro fundamento, mas na verdade não teria interesse, não teria utilidade, porque quando se você aplicar, assim, aplica a tese do paradigma, não, tem que ter o ADA, mas o ADA pode ser até o início da ação fiscal, mas não tem ADA. Certo? Então, ele ainda que se conhecesse, não teria nenhuma utilidade, né, porque realmente não tem o ADA. Então, eu só fazendo essa ponderação, assim, que eu acho que talvez tenha sido essa confusão da admissibilidade, porque realmente divergência tem. Você dizer,
eu preciso, existe o ADA, e o outro dizer, não, mas o ADA tem que ser até, tem que ser até aquela data lá que a IN, enfim, que se coloca. E o outro tem, mas pode ser até a ação. Mas não adianta, não serviria, né? Então, de qualquer forma, eu não estou concordando, mas quando você lê o recurso, parece, assim, em algum momento que ele trisca em alguma coisa, mas eu acho que a defesa maior, mesmo concordo com a relatora, que é a averbação, né? E a averbação a gente tem a reserva legal mesmo, né? O fato da reserva legal averbada. Bem, era só essa filigrana aí da admissibilidade. Sim. Aí, com relação ao mérito, eu retomo o voto aqui e queria que os senhores dessem uma olhada no quadro que está lá no início do relatório. O contribuinte ele declarou uma RL de 15.981 hectares. Nós temos 2 matrículas de imóvel que se refere a essa exigência fiscal, e isso foi esclarecido por meio dessa resolução de folhas 249. Para uma matrícula, a gente tem a averbação desde 97 de 7.990,80 hectares, as folhas 50. Tínhamos também, em 97, a mesma averbação para essa segunda matrícula, só que essa segunda matrícula, no ano de 98, ela teve a redução da área dela gravada para 4.989,50. E somente em 2004 é que foi retomada, então, uma área de ARL de 8.090,77. Então, considerando a data do fato gerador desse processo, que é 2001, e do outro processo, que é 97, que é o 2002, na data da ocorrência do fato gerador, o contribuinte não tinha uma RL averbada de 15.981. Por isso que, nesse caso, eu estou dando provimento parcial para reconhecer só a área de 12.980,30, que é exatamente a soma aí da área de 7.999 mais os 3.000, não, mais os 4.989,50. Rita, a redução foi só em uma das matrículas? Só em uma das matrículas, pelo que eu verifiquei, doutora Maria. Sim. Ok. Eu até tinha feito a minha vista era mais para a questão do conhecimento mesmo, né? Mas eu tinha estava até achando que seria as 2 matrículas total, não tinha atentado para essa redução dessa matrícula. Sim. Alguém quer colocar alguma coisa? Mário pediu a vista, era o primeiro a votar, mas todo mundo estava com dúvida, né? Isso, eu olhei tirando a parte, eu não tinha percebido também a questão dessa diminuição aí da área averbada, né? Eu imaginava realmente que era os 15.981, mas para mim tá perfeita aí a análise da relatora. A minha dúvida também era quanto ao conhecimento, eu acompanho, presidente. Era justamente nesse período dos fatos geradores, né, que são de 2001, né, e 2002. Tá. 2001, 2002. Então, a relatora está conhecendo parcialmente o recurso, apenas quanto à ARL, e na parte conhecida, dando provimento parcial para restabelecer a APP nessa... A ARL, presidente. A ARL na verdade, dá 12.000 e alguma coisa, né, Rita? 12.980,30. Aí, na hora, a gente anota direitinho. Vou só tomar os votos, então, com conhecimento junto, tá bom? Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse resultado é para os dois, né, Rita? Porque é o mesmo imóvel, né? O outro que é... Exato. Mesmo imóvel, os mesmos paradigmas, mesmas áreas e matrículas. Então, eu vou aqui, então, consignar o resultado para os dois, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente. Recurso apenas
quanto a área de reserva legal, ARL, entre parênteses, e no mérito, na parte conhecida, dá-lhe provimento parcial para restabelecer a ARL de... Aí pode dizer para mim, por favor, tem aí no seu bloco? Eu tenho aqui 12.980.30. 12, Isso mesmo, Rita. 30 hectares. Deixa eu olhar aqui. 12.980, isso mesmo. Então, esse resultado foi o 97, agora 98 e de 97. O mesmo resultado, inclusive a mesma área, porque o imóvel, mesmo nesse período, daí ficou essa redução, né? Bem, agora vamos para o número 99 da pauta, 99 e 100, do recurso de Alcantaca, Agropecuária e Participação Limitada, de relatoria do conselheiro Maurício. Bom, presidente, isso aqui, no caso aqui, é recurso do contribuinte, né? Como já apregado aí. O 99 e o 100 são bem similares, só varia aqui o exercício. Mas a autuação, ou seja, até a mesma glosa aqui, glosa de área não comprovada, área de produtos vegetais não comprovada, em relação, inclusive, ao mesmo NIF, né, o mesmo imóvel. Segundo o relator, o FIS contribuinte intimado não teria apresentado os documentos da intimação fiscal, quais sejam notas fiscais de produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito ou outros documentos que comprovassem a área ocupada com produtos vegetais. E aí a matéria que subiu foi justamente a comprovação da área utilizada para plantio, no caso de arrendamento do imóvel. O juiz passivo tomou ciência do acordo do recurso voluntário em 29 de outubro de 2019, apresentou recurso tempestivamente em 12 de novembro de 2019, não havendo questionamentos por parte do recorrido quanto ao conhecimento, preenchido demais pressupostos para a submissabilidade dele com isso. O colegiado ACOR vazou o entendimento de que no caso da área arrendada, a comprovação da utilização da área com produtos vegetais deve ser efetuada pelo próprio contribuinte, por meio de informações igualmente por ele colhidas junto ao arrendatário, não bastando a simples representação do contrato de arrendamento. Confira-se. E aqui eu transcrevi aqui certos aqui da fundamentação, né, da razão de decidir da decisão recorrida. No intuito de demonstrar a divergência substancial, o recorrente indicou o acordo no paradigma 9202, 011, 614, compulsando em teor do voto condutor do acordo, note-se que a discussão em que pese está tratando da comprovação de área de plantio, se deu preponderantemente em torno da validade do contrato de arrendamento para terceiros, já que não havia seu registro em cartório de títulos, de documentos ou mesmo verbação na matrícula do imóvel. Ainda assim, após o relator colacionar excerto da decisão lá recorrida, onde se assentou que, abro aspas, a área cuja utilização é disputada tem sólidas evidências de ser efetivamente plantada com cana-de-açúcar, já pelo contrato de arrendamento, cuja duração se alongou com sua renovação, já pela declaração solene do arrendatário. O colegiado paradigmático houve por bem admitir o contrato como meio de prova. Pode-se dizer, em resumo, que a recorrente sustentou que caberia ao fisco buscar os elementos de prova junto à arrendatária. Pois bem, sem razão a recorrente. As áreas com plantio são determinantes para se aferir o grau de utilização da terra, a partir do qual se definirá conjuntamente a área total do imóvel ou a alíquota aplicada sobre a base de cálculo do tributo. Logo, percebe-se que o interesse na sua comprovação recai exclusivamente sobre o contribuinte, é dizer, é dele, contribuinte do imposto, o dever de demonstrar que a área teria sido utilizada no plantio no ano anterior do fato gerador, e não apenas que esteja arrendada, por mais que o instrumento negocial estipulasse como exemplo
o plantio de cana-de-açúcar como sendo a finalidade do arrendamento. Supor diferente implicaria admitir, bastaria que houvesse um arrendamento total da área aproveitável, seja lá para qual finalidade fosse, para que o contribuinte proprietário, possuidor ou titular do domínio do imóvel se beneficiasse por pagar o tributo na alíquota reduzida, caso o arrendatário, que segundo o parágrafo 3º do artigo 4º da NM 60 de 2001, não seria outro mesmo imposto, não prestasse as informações a contento ao fisco. Não é por outro motivo que o parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 93/96 estabelece que também nos casos de plantio, abro aspas, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a área utilizada e respectiva produção fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o imóvel ou parte dele estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria. Fecho aspas. Pode-se ainda que, além de não terem sido apresentados documentos solicitados pela federação, a saber, nota fiscal do produtor, nota fiscal de insumo, certificado de depósito ou outros documentos que viessem a comprovar a efetiva ocupação da área com produtos vegetais no ano anterior do fato gerador, sequer teria havido a comprovação do pagamento dos valores em decorrência daqueles contratos. E mais, conforme salientou o relator do recorrido, abro aspas, por força de cláusula 10ª do contrato de arrendamento, folha 534 e 41, o autuado tinha total acesso ao imóvel, podendo historiá-lo ao tempo dos fatos e pré-constituir prova para alicerçar a área informada em sua DITR. Nesse sentido, não vejo qualquer reparo a ser feito naquela decisão recorrida. Pelo exposto, estou conhecendo do recurso para negar o provimento. Em resumo aqui, o contribuinte ele sustenta que esse dever de buscar o documento tem que ser junto, o FIS tem que buscar junto ao arrendatário lá, e não é junto a ele, contribuinte, que é o que segundo a própria IN aqui, é ele o contribuinte do tributo. Né? Eu estou com uma dúvida, Maurício, desse conhecimento, porque é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui do recurso, aí a questão não é se o contrato foi ou não averbado, se foi registrado em cartório, não é isso. É a prova. Se assim, o contrato sozinho não provaria, tem que provar que ali tinha aquela... Agora, o paradigma não é isso. O paradigma ainda assim, ó, a área, o paradigma, o contribuinte está dizendo no cotejo aqui que ele fez, não que está no despacho. A área cuja utilização é disputada tem sólidas evidências de ser efetivamente plantada com cana-de-açúcar, já pelo contrato de arrendamento, cuja duração se alongou com sua renovação, seja, né, já pela declaração solene do arrendatário. Ambas as peças criam em bona fide uma suposição de veracidade do alegado. Trata-se, claro, está de suposição iuristante que poderia ser derrubada por uma ação fiscal simples. Digamos, uma visita do agente. Teve, assim, é uma coisa que aqui foi pedido que a outra coisa foi pedido registro e tudo. E aqui foi pedido prova. É isso? Eu tive dúvida quanto ao conhecimento, por isso que eu trouxe, inclusive, embora eu tenha conhecido lá em cima, eu trouxe, inclusive, aqui a discussão do paradigma para o voto, visto o voto, né? Uhum. Porque lá, assim, o que eu percebi é que acabaram aceitando um contrato de arrendamento por evidências no contrato de que a área estava realmente ocupada no ano anterior, né? E aqui também haveria um contrato com essa em tese, com isso de evidência de que a área teria sido arrendada para plantio de cana-de-açúcar, parece, né? Sim, mas no paradigma parece que não queriam aceitar o contrato por causa que ele não estava registrado em cartório ou alguma coisa assim. Para a questão do registro, né? Por questão do registro. É isso realmente Você falou uma coisa o fiscal chegou a fazer diligência, você falou que ele diligenciou junto ao... porque eu estava lendo o paradigma junto, então que lá no paradigma realmente é a questão que a mera ausência do registro não seria suficiente para, né, descaracterizar totalmente o contrato de arrendamento,
Mas aí ele fala que, né, como tiveram renovações sucessivas ao longo dos anos desse contrato de arrendamento, o relator, né, citando o acórdão recorrido, ele acaba entendendo que o conjunto probatório ali era suficiente para entender a comprovação da área com o plantio. Mas não há divergência. Desculpe, mas me parece que a divergência aí, a questão é se o arrendamento, independentemente de estar falando de contrato registrado ou não, ele comprova por si só a utilização da área. E nesse ponto especificamente, há clara divergência, a meu ver, entre o recorrido e o paradigma. Porque se o paradigma aceitou o contrato, considerando que ele era legítimo, né, pela fundamentação do recorrido, ainda que o contrato tivesse sido registrado, ele não aceitaria. Porque, pelo que eu li aí no recorrido, o fundamento é de que a prova tinha que ser feita efetivamente. Foi o que eu falei, assim, né? Para um aceitou um contrato para entender como comprovada a área, né? O outro disse que não. Ele contribuinte, deveria fazer a prova do plantio, né? Então, eu entendi essa forma, a divergência estaria aí caracterizada. Mas, pelo que eu entendi, o paradigma considerou o contrato por conta do conjunto probatório. Tanto que até no texto ele tem aquela parte que a presidente até leu antes, mas tem na emenda, ele já fala o seguinte: o contrato de arrendamento, mesmo que por instrumento particular, pode ser elemento integrante. Não, Ana, ele aceitou, então, mas é um ponto anterior, né? Assim, ele aceitou o contrato em função do probatório, mas o fato é, ele aceitou um contrato, né, para comprovar a área, um contrato de arrendamento. É diferente. Ao passo que aqui, ele exigiu do contribuinte a prova, né? Mas assim, é bem diferente, no meu entender, aceitar um contrato particular, mas corroborado por outras provas, de aceitar um contrato particular sem corroboração de outras provas. Mas me parece que as outras provas são as provas de que realmente existiu um contrato. Pelo que eu vi da leitura que foi feita, esse contrato não estava registrado, mas como teve várias renovações, é um indício de que de fato existiu um contrato. Não, mas ele fala... Mas o paradigma, eu acho que ele supera um pouquinho disso, porque no recorrido ele fala que não pode, o contrato isoladamente não faz prova. Aí o paradigma, quando ele cita as razões de decidir do acordo recorrido, naquele caso, ele fala: no caso dos autos, a utilização do imóvel foi objeto de análise pelo acordo recorrido, tendo sido consignado pelo relator. A área cuja utilização é disputada tem sólidas evidências de ser efetivamente plantada com cana-de-açúcar. Já pelo contrato de arrendamento, cuja duração se alongou com sua renovação, já pela declaração solene do próprio arrendatário. Ambas as peças criam uma bona fide, não sei como é que fala, uma suposição de veracidade do alegado. Trata-se, claro está, de suposição iuris tantum, que poderia ser derrubada pela ação da fiscalização. Digamos que uma visita do agente ao fisco à propriedade se houvesse qualquer desconfiança quanto ao informado pelo sujeito passivo. Então, aqui eu acho que tinha outras coisas além do contrato. Por exemplo, a declaração solene lá do próprio arrendatário. Eu não sei se tem uma declaração semelhante no processo. Uma declaração solene do arrendatário, ele aceitou poder suprir a falta de registro do contrato lá, mas... assim, mas aqui a gente só tem o contrato, não? Mas a declaração solene do contratante lá, né? Isoladamente, ou no contrato, assim, só foi citado para poder não considerar o fato de não estar registrado o contrato, né? Mas, assim, não vejo como... Eu imagino que se esse contrato está apresentado, assim, se essa circunstância de haver um contrato de arrendamento, eu acho que lá no paradigma, eles teriam entendido por será comprovada a área, né? Porque aqui o fiscal queria a comprovação do contribuinte, ele comprovasse aquela questão do plantio, das notas fiscais de produtor, e não bastaria ele transferir esse cargo para o arrendatário, por meio de um contrato. Mas, em momento algum, assim, a rigor, no cerne da questão, ele não desconsidera o contrato.
Ele disse, olha, o contrato, você tem que ir no contrato, mas você tem que comprovar que tem nota fiscal, que tem nota produtor, que a área foi realmente utilizada para plantio, né? Haver um contrato não garante que a área tenha sido efetivamente utilizada para plantio. E aí ele passa ao largo do contrato e começa a exigir do contribuinte esses elementos. Lá não, lá se aceitou um contrato de arrendamento. Ainda que houvesse de início uma discussão com relação ao contrato estar ou não registrado, né? Essa foi a acusação lá no até nesse trecho que a Rita leu, parece até que converge um pouco o entendimento, que ele fala assim, olha, se trata-se de, claro está, de suposição iuris tanto, que poderia ser derrubada por uma ação fiscalizatória simples, isso no paradigma, né? Digamos, uma visita do agente do fisco à propriedade, se houvesse qualquer desconfiança quanto ao que informa o sujeito passivo. Então, assim, ele considerou aqui as provas, né, cuja área de utilização... Ele considerou o contrato. Das evidências, que eu não sei quais foram as evidências, porque aqui não tem especificando, mas eu sei que quando ele conclui, ele fala que ambas as peças, né, pelo contrato de arrendamento, né, e aí ele fala que ambas as peças criam uma suposição de veracidade, ou seja, os indícios das provas, as sólidas evidências, que eu não sei quais são essas sólidas evidências de que foi plantada a cana-de-açúcar, e o contrato de arrendamento. Ao final do parágrafo, ele conclui que se tivesse desconfiança do fisco, e essa presunção é só relativa, o fisco poderia, então, considerar, pelo que eu entendi. E já no nosso processo, a gente tem uma indicação de que a discussão é somente se esse contrato unicamente ele serve ou não, serve ou não para comprovação, né? Não se discute não tem esse contexto probatório. Eu acho que não tem uma similitude aí que daria para a gente afirmar essa certeza da divergência jurisprudencial, não. Eu estou na dúvida aqui, presidente, também, e aí coloco essa questão para o relator, que é o seguinte: no paradigma, o que se discutiu, o que subiu para a discussão do colegiado, pelo que eu entendi aqui, posso estar errado, foi somente sobre a necessidade de registro do contrato em cartório. Essa questão da validade eu não vi muito aqui, não. Se o contrato... A matéria foi essa, então se a matéria foi essa, também acho que aí não há, não. Aí a acusação foi essa. Não tem dúvida que foi o que subiu aqui, a matéria que subiu é a comprovação da área de plantio. Não, está falando no caso de paradigma, Maria. O paradigma, o que eu estou achando é o seguinte: nenhuma dessas decisões lograria mudar a outra, porque para mim eles estão da mesma lógica. Esse aqui disse assim, ó, esse contrato não está registrado. Ele disse assim, olha, para mim isso é diferente, desde que tenha isso, aquilo outro. Aí esse aqui diz assim, o contrato por si só não é, porque tem que ter a prova disso, daquilo, outro. Eu não vejo como se aplicar o entendimento do outro vai mudar. Eu acho que então, mas lá no paradigma, o fato de a matéria ter subido, ser com relação à validade ou não de um contrato registrado ou não, para mim, assim, não modifica o fato de que lá se aceitou a comprovação por meio de um contrato de arrendamento, ainda que no início houvesse discussão aí, se o contrato é registrado ou não, e aqui não. Aqui ele diz assim, olha, não serve o contrato, a princípio vocês têm que demonstrar isso aqui, que ela está plantada, efetivamente. Não basta você querer transferir para terceiro a obrigação de fazer a prova da área plantada por meio de um contrato de arrendamento. Em resumo, foi isso que aconteceu aqui. Lá no paradigma, não. Lá se aceitou essa transferência da obrigação para um terceiro, por meio de um contrato, mas aí, anteriormente, a discussão passou a ser em relação à validade ou não desse contrato. Foi registrado ou não. Você está dizendo das sólidas evidências de ser efetivamente plantada? Não houve essa... Eu acho que aí a gente está em avaliação de prova, sei lá. É avaliação de conjunto probatório. Mas acho que eu não entendi o que o Maurício falou, que na verdade no paradigma, pelo menos pelo que está tratando no relatório, o recurso da Fazenda é documento hábil para comprovação da área. Aí no paradigma o contribuinte ele apresenta um contrato não registrado e, pelo que eu estou entendendo, o paradigma fala, olha, tudo bem, o seu contrato não é registrado, mas tem outros indícios que demonstram a validade desse contrato e, portanto, a validade dessa comprovação. E no recorrido, ele não aceita um contrato. Só que no caso do recorrido, o contrato está registrado. Então, assim,
Eu acho que o fato de ter lá provas que corroborassem o contrato não registrado seria irrelevante se tivesse apresentado o contrato já registrado. Não sei se eu me fiz entender. Não. Tipo assim, o contrato não registrado com as demais provas passou a ser válido. E aqui eu já tenho um contrato registrado, que talvez seria o colegiado paradigmático entenderia como válido pelo registro por si só. O problema é aí que parece que as provas foram analisadas anteriormente pelo colegiado ordinário, que nem se analisou as provas. Aqui eu estou dizendo no paradigma, as provas foram analisadas lá atrás, e aqui me parece que o que se estava discutindo era especificamente essa prova. Então, Mário, mas olha só, essa questão de prova analisada, eu não estou certo se essa prova analisada é prova de que a área estava plantada ou a prova de que havia um contrato. Entendeu? São coisas distintas. Uma coisa é haver prova de que a área estava plantada. Foi isso que o fiscal buscou aqui nesse recorrido. Me prova que a área estava plantada. E haver provas que havia um contrato é diferente. Lá me pareceu que a prova que se exigiu era a prova da veracidade do contrato. Aí exigir que tivesse registrado ou não, e não que a área estava plantada. Se exigiu só... Parece assim... Pelo ângulo que eu enxerguei a coisa, me pareceu que lá se aceitou um contrato de arrendamento, transferindo e impondo ao fisco que buscasse do arrendatário a comprovação de que ela estava plantada. Aqui não. Aqui o fisco falou, olha só, o recolhido falou, não, você, contribuinte, tem que fazer a prova do plantio da área. Lá parece que aceitaram a prova do plantio da área de forma indireta, por contrato de arrendamento. Esse foi o ângulo que eu enxerguei assim, a divergência, né? Bem, então podemos então tomar os votos? Então, o conselheiro Maurício está conhecendo, né? Está conhecendo. Conselheira Ana Cecília. Desculpe, conselheiro Mário, desculpe. Eu vou conhecer também, presidente. Está muito difícil esse negócio, na dúvida eu vou conhecer. Conselheira Ana Cecília. Eu estou tendente a não conhecer, só que me ocorreu aqui uma hipótese, eu estou tentando abrir, porque como esse acórdão paradigma, ele é de Câmara Superior, eu queria olhar ver se eu acho o acórdão que foi proferido anteriormente, que talvez especifique. Ele não fala muito mais do que já foi transcrito. Fala não? Olha. Não, eu vou então entender por não conhecer, presidente, porque assim, eu pela leitura aqui, pelo que eu extraio do paradigma, né, assim, infelizmente não dá para ter essa certeza do que exatamente são essas provas, essas evidências que se encontram aqui, mas a princípio, pelo que eu compreendo aqui, existe uma situação fática um pouco diferente, porque a princípio o contexto probatório que é mais amplo do que no acórdão recorrido. Então, considerando que aqui a gente tem a consideração do instrumento particular por conta da corroboração de outras provas, e no recorrido a gente tem o questionamento sobre esse instrumento, mas que não indica outras provas que corroboram esse contrato, não vejo como fazer identificar e ter a certeza dessa divergência aqui. Então, eu voto por não conhecer o recurso. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, eu vou conhecer também, porque eu sei que a questão é controversa mesmo, mas eu acho que há uma divergência aí fundamental e que importa entre aceitar ou não aceitar o contrato como prova suficiente para comprovar a utilização da área. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Presidente, eu conheço também. Conselheiro Marcelo. Conheço também, presidente, com o relator. Conselheira Rita. Analisando sobre aquele segundo viés, eu vou conhecer também. Bom, eu continuo, desculpe, mas eu continuo entendendo que não teria como conhecer, não, porque eu não consigo ver alguma divergência fundamental nisso aí. E eu acho que o ângulo do paradigma, para mim, foi claramente a questão do registro. Então, se discutiu isso e se tratou, ainda mais que tem isso, aquilo, aquilo outro. É muito diferente do que está se discutindo, no meu entender, da discussão que se travou no acórdão recorrido.
Aí, como é que ficou, hein? Por maioria de votos, né? Conhecido o recurso, vencidas, só fomos nós duas, Ana Cecília. As conselheiras, Ana Cecília, não é? E Maria Helena, que não conhecia. Sim. Agora vamos passar ao mérito. Chegou aí. Tchau. No mérito, você já tinha lido, né, o voto? Já sei, Tá. Foi quando, justamente foi no voto que eu comecei a fazer ter essa dúvida com relação ao conhecimento. No mérito, então, o conselheiro está negando, não é isso? Sim, presidente. Tá. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Ana Cecília. Com relação ao No mérito... último dia, isso Não, eu até discutindo a questão do conhecimento, até me perdi do principal que eu estava aqui no voto, né? Aí, em Maurício, eu fiquei com dúvida exatamente sobre o ponto aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Porque o acórdão recorrido, ele considerou o Recurso da Fazenda, ele não considerou o contrato. Não considerou o contrato. O recurso do contribuinte, desculpa. Inclusive, ele traz até, ainda que passando, ele traz aqui informação de que não havia sido comprovado sequer o pagamento do objeto do contrato ali no arrendamento, né? Então, assim, ainda que de forma bem tangenciando aí o mérito em si, que é a exigência de que o contribuinte faça a prova da área do plantio, ele ainda cita lá, eu menciono no final do voto, que não haveria a rigor prova, menciona aqui no voto, no final do voto. Porque eu não entendi se foi o seguinte, se o contribuinte instado a comprovar, ele se excusou de comprovar porque disse que o ônus não seria dele. Ele disse que a comprovação era pelo contrato. Ele disse, o contrato comprova que uma área determinada aqui eu arrendei para plantio. Ele diz isso. Só que esse arrendamento, a linha do meu voto... Mas ele foi instado a apresentar outras provas para corroborar. Sim. E não juntou. Sim. Eu fiquei com um pouco de dúvida nesse ponto. Eu vou, por hora, acompanhar. Da leitura breve que eu fiz aqui inicialmente, pareceu isso. Assim, pareceu que o entendimento que eu tive foi que o contribuinte apresentou o contrato, a fiscalização não achou que o contrato, né, ali... Porque, na verdade, a minha razão é que não seria somente por conta de não ser um contrato... de ser um contrato particular. Esse não seria o meu fundamento. Seria mais pelo fato de que a fiscalização poderia, sim, pedir outras provas para corroborar aquele documento, sim. Não pelo fato dele ser ou não registrado em cartório. Sim, É válido, sim, o documento, né? O documento, ele tem validade, isso é particular. O fundamento que você traz agora acaba corroborando o seu conhecimento do recurso, né? Porque você acabou de entender que um contrato, só para não ter que... Um contrato comprovaria, né? Sem maiores se o bicho não intimar para nada, mais o contrato comprovaria. Exatamente. O contrato particular, ele tem validade, né? Porque sim. Prova, assim. Agora, quando essa prova particular, ela é refutada por qualquer razão, ou qualquer insegurança ou suspeita que a fiscalização teve, ela pode instar o contribuinte a apresentar as provas para corroborar aquele argumento ali do contribuinte pautado no documento particular. Agora, no caso de instrumento ser público, aí ele tem uma presunção de veracidade, legitimidade, envolve uma questão que E aqui ainda tem um adicional, que na verdade o que se discute não é a veracidade de um contrato. Porque um contrato, você faz para arrendar a área. Agora, a área está arrendada, não significa dizer que ela foi ocupada com plantio no ano anterior. Assim, ela foi arrendada para o plantio, mas não quer dizer que tenha sido plantado. Então, assim, mas no seu voto, você não considera que seria imprescindível que o contrato de arrendamento ele fosse, tivesse sido elaborado em cartório, fosse documento público? Não, né? Porque não era a discussão aqui do tá?
está registrado, não está? Não é nem a discussão do Não, caso. não é esse o problema que está. Tá, compreendi. Não. O contrato está registrado e aí foram pedidas outras provas para corroborar as informações que estavam constando nele. Isso que aconteceu. E você está entendendo que esse contrato, embora seja público, então, ele não tem ele não se presta... Mas é que tá, Ana, não é corroborar as informações que estão nele, é corroborar o plantio. O contrato informa que tem uma área arrendada. Agora, se realmente foi arrendada para plantio, é isso, sim? Para cultivo de cana, se não me engano, né? Pode arrendar para qualquer coisa, mas para reduzir... Mas especificamente foi para o objeto que está sendo... Olha, eu me venho uma certa dúvida, porque, assim, depende muito da questão da análise do próprio contrato. Eu vou então, pedir vista só para dar uma olhada no contrato, porque eu não vou conseguir fazer isso agora aqui, e aí eu vejo com calma, analiso essa questão do contrato, e aí, porque a gente ficou tão no conhecimento que eu acabei perdendo o tempo de consultar a íntegra aqui do processo. Então, eu vou deixar para analisar com calma e fico com vista, e na próxima sessão eu trago essa análise sobre a questão contratual. Isso cada vez mais me convence de que não tem nenhuma, vamos dizer assim, ligação a essas discussões do recorrido e paradigma, né, assim. O contrato, tudo bem, o contrato só comprova um arrendamento, mas o que quer comprovar é que foi para aquele fim, né? Que a área foi usada para aquele fim. É isso, Maurício? Só para eu orientar a minha... O fiscal quer que comprove que a área foi arrendada. O paradigma nem precisa estar registrado. No problema de registro não é nada. O problema é provar que realmente foi usado no arrendamento. Aí esse aqui diz assim, está até registrado, mas tem que comprovar o arrendamento. Eu não consigo entender o que estão falando. Só tipo de informação, na prática agrícola, quando você arrenda 100 hectares para plantar cana, a pessoa não precisa plantar cana. A produção vai depender de circunstâncias de mercado, certo? Então você pode arrendar 100 hectares e naquele ano a pessoa resolveu não plantar. Não. Até porque muitas vezes esses contratos são feitos não é por um valor fixo, é diferente do aluguel de imóvel, você aluga em dinheiro. Aí não, você aluga um percentual da receita, da produção, etc. E às vezes... Entendeu, Ana? A questão não é buscar... Eu não tenho nada mais, nada além desse... A questão não é buscar a validade do contrato, se ele é válido ou não. A questão é buscar se esse contrato, essa perspectiva de plantio, um arrendamento de uma área para um plantio, uma perspectiva de plantio, se é o suficiente para fazer prova de que a área foi plantada, esteve plantada e cultivada no ano anterior. Essa é a discussão. Nesse caso aqui, não tem discussão com relação à validade do contrato, assim, se ele vale ou não vale. Mas, muito embora, como eu tenha dito, o fiscal menciona aqui que ele não fez a prova de que havia feito o pagamento do contratado. Assim, mas falando passando, o CERN aqui é o seguinte: você pode ter um contrato válido, agora, sem nenhum questionamento com relação a tal ou não registrado, tá? Pode, inclusive, ter pago pelo contrato, ter pago a área, mas o Pedro falou, não necessariamente a pessoa plantou naquele ano. E aí a prova da área plantada é que tem que ser trazida para o processo. Então, nota fiscal de produtor, o fiscal exigiu aqui, nota Mas eu acho, Maurício, que aí, como já foi pedido à vista, a gente pode ver isso, senão a gente vai alongar essa discussão. Eu achei que relevante para depois for analisar. Só para eu me redimir da informação aqui, o contrato ele é um contrato de 99 e um contrato de 98. Na verdade, eles foram autenticados em 2012. Tá? Então, assim, não, ao que parece, eram instrumentos particulares sem registro. Isso. Eu acho que a gente tem que ter cuidado desse negócio de diferenciar isso um pouco de particular, porque você ir lá e reconhecer uma assinatura não transforma um documento particular em público, né? Na verdade, ele autenticou uma cópia, digamos assim. Então o contrato que consta do processo também é particular, é isso? Na época, era a segunda. Presidente, eu estou só numa dúvida aqui, porque quando nós começamos a discutir o mérito, as minhas dúvidas relacionadas ao conhecimento, elas acabaram surgindo novamente. Eu não sei se já foi pronunciada aí
Nesse caso, eu acho que tem uma coisa muito intrincada aí entre conhecimento e mérito, até quanto mais se fala do mérito, mais eu me convenço que não tem, mas eu não estaria fechando isso não, se quiser a Ana Cecília. Não, eu já pedi também em relação ao conhecimento, Ana Cecília, não tem problema. Eu queria analisar o conhecimento também, como a vista vai ser coletiva, né? Tá, então, olha só, então eu vou colocar, então, vista para a conselheira Ana Cecília convertida em coletiva, né? Ana Cecília, você quer também reanalisar o mérito? A partir do conhecimento, porque aí dá oportunidade para todos. Vista para a conselheira Ana Cecília convertida em coletiva. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, por negar de provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista. Aí tem que ficar acompanhado pelo conselheiro Mário. Eu vou botar aqui, tá certo? Tem o Mário e Pedro Paulo, né? Né, Pedro Paulo? Você votou. A Ana Cecília foi. Tá. É porque a gente, todo mundo falou alguma coisa sobre isso. Tá, o relator votou por conhecer do recurso no mérito negar-lhe provimento, acompanhado, né? Obrigada, Mário. Acompanhado pelo conselheiro Mário. Aí eu ponho, então, nesse ponto houve pedido de vista, não vou nem colocar que não houve manifestação, até houve, mas eu acho que como é um caso que as pessoas estão muito implicadas, os próprios conselheiros estão colocando isso, eu vou deixar em aberto para a vista sempre para todos, que acho que a gente só ganha com isso, né? Se chegar a sessão que vem, com certeza não vai ter tanta dúvida aí que todo mundo olhando. É convertido em coletiva, tá bom? Essa vista. Bem, ok, então, assim, podemos passar para o outro? Esse daí é a mesma coisa, Maurício. O 99 e 100 são idênticos, né? Então, o 100 também, idem. Bom, vejam que aqui essa possibilidade, essa abertura para que olhem como um todo, também por isso, o 100 nós nem julgamos ainda, né? Então já podemos colocar a mesma coisa, quer dizer, sempre pode se levantar alguma coisa antes da proclamação geral, né? Tá certo? Idem o 99, né? Com essa vista aí, vista convertida coletiva, do mesmo resultado. Agora, então, continuamos com a conselheira Ana Cecília, o número 101 da pauta, Cláudio Omar Vicente, o contribuinte, recurso, Cláudio Omar Vicente Kernwald. O número 101 da pauta é a autoria da conselheira Ana Cecília. Ok. Aqui, como dito, o recurso foi interposto pelo contribuinte, né, que no meu relatório eu faço menção à ementa do julgado. Aí, cito que cabe notar que o mencionado acórdão, que é o acórdão recorrido, foi proferido apenas depois da reforma do acórdão de final 772, proferido pela primeira turma ordinária da segunda Câmara, em 26 de janeiro de 2016, qual restou consignada a seguinte ementa. Intimação, ausência reiterada do contribuinte em seu domicílio fiscal, validade da notificação. Presidente, eu vou até preferir, ao invés de fazer a leitura, explicar rapidamente o que aconteceu no processo. Aqui foi um processo em que a turma ordinária, no primeiro momento, ao analisar o recurso voluntário, entendeu pela intempestividade do recurso, e aí houve recurso especial interposto contra esse acórdão, que considerou a intempestividade. O recurso especial subiu para a Câmara Superior, aqui foi analisado, foi até de relatoria da conselheira Rita, e o colegiado entendeu que era tempestivo o recurso, e aí proferiu o acórdão, né, decidindo sobre a questão da tempestividade desse recurso. E aí, posteriormente, o colegiado, com retorno, né, o colegiado julgou, adentrou no mérito do recurso voluntário, julgou o mérito do recurso voluntário, após a análise, foi interposto outro recurso especial do novo acórdão. Né? E o novo acórdão, ele tratou dessa situação referente a um processo que trata de TR. Aí a matéria tratada no novo acórdão e que foi objeto de recurso especial é a relativa ao cerceamento do direito de defesa devido à impossibilidade de se aferir os critérios de origem dos valores constantes do CIT e utilizados no lançamento. Essa foi a matéria que subiu.
Aí que eu vou fazer uma rápida leitura dos argumentos que foram trazidos pela contribuinte. A Procuradoria ela não apresentou contrarrazões nesse caso aqui específico. A gente já discutiu algumas vezes essa matéria. O contribuinte sustenta, né, que o processo foi, em suma, que o processo foi evado de nulidade do auto de infração combatido no que se refere ao VTN aplicado, uma vez que, ao determinar o quantum tributável, o agente fiscalizador apropriou-se em fonte que não tem o condão de comprovar a falta de veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, que gozam de presunção de legitimidade, tampouco puderam ser aquelas fontes submetidas ao contraditório. Então, ao se considerar o VTN declarado pelo contribuinte, das informações do CIPT, a autoridade fiscal não demonstrou ao contribuinte que aos contribuintes que os critérios definidos em lei foram atendidos. E, dessa forma, não tem como verificar se as informações são fidedignas. Em síntese, o recurso do contribuinte foi em torno dessa situação. A intimada Procuradoria não apresentou contrarrazões, e aqui no meu voto, eu estou utilizando até o paradigma que foi indicado pelo contribuinte, foi um paradigma aqui na Câmara Superior. À época ainda tinha outra formação, estavam presentes, salvo engano, apenas a presidente e a conselheira Rita, e que foi na época julgada por unanimidade, né, pelo colegiado. Então, o colegiado entendeu que, a respeito do tema, acórdão recorrido, aqui abaixo, entendeu que trata, deixa eu só achar o ponto principal para não ter que ler aqui. Vale ressaltar que o CIPT é um instrumento essencial na atuação do fisco no que concerne à fiscalização do TR. O sistema possui bases legais a justificar a exigência, qual seja o artigo 14 da 9393 de 96, contudo deve ser destacado o fato de que a legalidade de tal sistema não significa uma legitimidade incondicional do CIPT. O próprio regramento do sistema de preço de terras prevê que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas secretarias de Agricultura, das unidades federativas ou dos municípios. O intuito de tal direcionamento legal é evidenciar o princípio da verdade material. Aí abaixo vai concluir, vou pegar a parte principal aqui da decisão. A fiscalização alega que o contribuinte não apresentou laudo apto à desconstituição do arbitramento realizado a partir dos valores contidos no CIPT. Contudo, o contribuinte bem evidenciou que os parâmetros utilizados são incertos quanto à verdade material, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não foram realizados levantamentos para conhecimento dos valores da terra. Ora, há que se concordar que permeia certa parcela de ficção no valor arbitrado pela Fazenda. Logo, como o processo tributário invaso pela primazia da verdade material, o valor arbitrado pelo fisco não deve ser, de pronto, acolhido. Atrelado a isso, deve-se atentar para o artigo 112 do CTN. Então, portanto, tendo a fiscalização demonstrado que houve subavaliação, não tendo a fiscalização demonstrado que houve subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, bem como não tendo demonstrado os critérios utilizados no arbitramento dos valores, nem a observância da capacidade potencial da terra, em honra ou indúbio para o contribuinte, não merece prosperar o VTN arbitrado pela fiscalização. Então, na ocasião, foi dado provimento parcial ao recurso do contribuinte para reformar o acórdão apenas para que fosse restabelecido o VTN declarado. Aí, que no caso dos nossos autos aqui, o acórdão recorrido, ele tinha considerado que, deixa eu pegar o ponto principal do acórdão recorrido aqui, na parte atinente ao valor da terra, no contribuinte regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do CIPT, instituído pela Secretaria em consonância com o artigo 14. Então, em síntese, podemos dizer que o VTN representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras da microrregião, observando-se a oportunidade, conceito de terra nua. Então, aí, eu sei que o acórdão recorrido entendeu que o procedimento adotado pela fiscalização foi correto, no sentido de arbitrar o valor do VTN, mesmo sem, porque entendeu-se no recorrido que o contribuinte que deveria ter comprovado esse valor, né? E aí, por outro lado, o acórdão trazido como paradigma entende que aí, uma vez não tendo critérios ali para se considerar que não seria aquele o valor da terra nua, o arbitramento realizado pela fiscalização com base no CIPT, ele não poderia prosperar. Então, nesse contexto que eu estou entendendo, assim, eu estou me utilizando até dos fundamentos que foram trazidos no acórdão paradigmático, né, e estou entendendo que
mas nota-se que o contribuinte ele pugna pela nulidade do lançamento em seu recurso, contudo, assim como procedido no paradigma, faz pertinente apenas o afastamento do valor arbitrado, de modo que prevaleça o declarado pelo contribuinte. Então, eu voto por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer o VTN declarado. Não tem CIPT? Não tem a tela? Pela discussão aqui, eu entendi que não tinha CIPT. Eu vi uma tela no processo, não é a tela do CIPT, mas uma tela que fala que o CIPT foi pela média dos valores, mas assim, a discussão, o que ficou consignado no recorrido é que essa ausência deixa eu pegar a parte principal dele, que na hora que eu li eu não consegui identificar. Deixa eu só ler rapidinho, que vai ficar mais fácil. Sobre a matéria da legislação. Aqui, prevê a legislação que o contribuinte fará a autoavaliação do VTN do imóvel, e nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito arbitramento tomando com base nas informações do preço de terra constante no sistema. E fez, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor. Então, é esse ponto aqui do recorrido. Que infere, portanto, que a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao título do VTN é do contribuinte, posto que foi ele que estipulou, e quando não comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar arbitramento nos termos da legislação. Então, para o recorrido, seria a obrigação do contribuinte comprovar essa questão da aptidão ou não do CIPT ali, a aptidão agrícola ali, relativa ao CIPT, porque o contribuinte levanta o tempo inteiro que isso, a fiscalização não demonstrou como foi essa apuração, como foi feita essa apuração com base no CIPT. E aí eu estou entendendo que, de fato, assim, no início eu tive uma certa dúvida no conhecimento, mas aí depois eu compreendi que, pela premissa que foi adotada no recorrido, né, realmente tratava-se da situação semelhante. Que não houve essa demonstração do critério adotado, sabe? Sim, então a conselheira está conhecendo e no mérito dando provimento. Parcial. Não está o CIPT, né, no processo, pelo que eu vi aqui. Alguém não achei também, não. Mas tem uma telinha, não é tela do CIPT, é que eu estou falando, tem uma telinha da própria fiscalização que só informa que foi tomado com base o CIPT, que considerou a média das DITRs, mas não é a tela do CIPT, é algum documento que tem solto no processo. Você está dando provimento parcial para? Parcial para restabelecer a área declarada. Não é isso que o contribuinte está pedindo, não? Não, ele pede a nulidade do lançamento, por conta dessa falha. Ele está pedindo... Tá, e tem mais coisas, não? Tem. Benfeitoria não comprovada. Ah, tudo bem. Ok. Mas ele trouxe paradigma para nulidade? Não. O paradigma foi admitido, foi a questão do cerceamento de defesa com relação, deixa eu só ler da forma como foi admitido, foi até a senhora que admitiu, o cerceamento do direito de defesa devido à impossibilidade de se aferir os critérios e a origem dos valores constantes no CIPT utilizados no lançamento. E aí, assim, eu acho que a divergência foi ampla e eu estou acolhendo só, assim, no tocante a essa possibilidade de aferir os critérios aí, essa impossibilidade de aferir os critérios. Eu só queria saber o pedido, né, dele, o pedido, porque... Deixa eu falar por causa disso... É que ele pede a nulidade do lançamento. Deixa eu abrir a parte do recurso dele, que eu leio direitinho como está colocado. Pra gente só... Não, no meu relatório tem, lá em cima, deixa eu só dar uma só para saber se a gente... Lá em cima tem, ele pede evado de nulidade auto de infração combatido no que se refere ao VTN aplicado, uma vez que, ao determinar o quanto tributável, o agente fiscalizador apoiou-se em fonte que não tem condão de comprovar a falta de veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, que gozam de presunção de legitimidade, tampouco puderam ser aquelas fontes submetidas ao contraditório. Ao desconsiderar o VTN declarado, a autoridade não demonstrou ao contribuinte que os critérios definidos em lei foram atendidos. Dessa forma, não tem como verificar se as informações são fidedignas. Assim, é correto o procedimento... Entendi. Aqui ele fala no segundo aqui,
Ao final do recurso especial seja julgado procedente, reformando seu acordo recorrido, para o fim de reconhecer a nulidade ou auto-infração do crédito tributário que abarca. É isso, né? Se fosse, era total, né? Não reconhecida aquela nulidade, que não espera, e se a tanto se chegar, seja mantido o valor do VTN, o pedido alternativo à manutenção do VTN declarado. Então, é realmente parcial, entendo eu, né? Bem, ok, a conselheira, então, terminou, Ana Cecília? Podemos tomar nota? A conselheira está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento parcial para que se restabeleça o VTN declarado, não é isso? Isso, exato. Conselheiro Mário. Presidente, aqui me parece, né, pelas informações que estão aqui na notificação de lançamento, que foi usado um CIPT que não com aptidão agrícola, mas que expressa o valor médio das terras lá da região, mas assim, nem o CIPT, nem esse mesmo CIPT, ele foi trazido para os autos, já revirei aqui, então é realmente muito complicado. Eu vou acompanhar a relatora, porque não tendo CIPT, não sendo CIPT, não tendo informação sobre a aptidão agrícola, eu acho que a despeito do contribuinte não ter trazido, deveria ter trazido o laudo, mas a despeito disso eu vou acompanhar. Sim, conselheira Pedro Paulo. Eu também acompanho, presidente, a relatora. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho, também procurei o CIPT, até fui ver se não seria aquele caso, porque tem arquivo não paginável, que às vezes não aparece, né? Uhum. Quando baixa, né? Sim. O que eu encontrei aí foi quando a gente, lá do lado do número do processo lá, tem um azinho. Aí tem lá, consultar, realizar juntadas e vínculos. Esse azinho aí é só para dizer que tem um apenso, alguma coisa do tipo, não tem... Aí tem lá um próprio processo. Aí tem lá o acompanhamento da ação judicial, aí eu só fiquei confuso um pouco por causa disso. Mas eu nem tenho acesso a esse, pelo meu perfil aqui, não tenho acesso. Então, a princípio, acompanha a relatora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nisso, João Vitor, só um minuto para ver se impactaria alguma coisa aqui. Então, tem uma informação fiscal aqui. O presente processo consiste em crédito tributário, cuja exigibilidade foi suspensa. O contribuinte questionou a cobrança interpondo recurso administrativo junto ao GRJ. Vale mencionar que na invalidação judicial, o contribuinte não questionou o crédito. Constado as registros estão somente contra a não suspensão. Tá, eu já tinha até olhado isso, agora lembrei. E só está questionando a não suspensão da exigibilidade, que eu sei lá porque no ITR, dependendo do resultado de segunda instância, a gente já viu isso. Lembra o processo seu, João Vitor, que já mandaram, tinha já feito até um despacho dispensando, lembra disso? Sim. O processo seu, aí perto lá de um banco, e era ITR de um banco, lembra? E aí, sei lá porque, na decisão de segunda instância, não sabem, não sei o que é que acontece só no ITR, foi só numa delegacia que a gente viu isso acontecer. Não sei se é a mesma daí, que o ITR, ele só, algumas delegacias, como ele é muito pouco já, né, não tem tanta coisa assim, acho que ele foi fixado em algumas delegacias. Mas acontece isso, aí ele perdeu na turma ordinária, já manda para a cobrança. Como se ele não tivesse recorrido. Aí entrou com a ação judicial para discutir isso. Isso, exatamente, não é só contra a suspensão. Okay. Bom, só para esclarecer isso. Sim, conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo, desculpe. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, eu acho que principalmente num caso desse que a gente viu ali, que o ITR é R$1.000, né? Está sendo registrado por R$1.000. Justamente num caso assim, né, que a meu ver, assim, está bem claro que tem uma subavaliação. Teria que ter esse arbitramento bem costurado, né, bem comprovado, demonstrado, né? E aí realmente não tem, e nossa jurisprudência aqui é essa mesmo, né? E esse nem tem, eu também não achei tela de CIPT, não. Bem, eu também, então, voto com a relatora por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, dar reprovimento parcial para que se restabeleça
o VTN declarado, certo? É isso, né, Naci? É isso, presidente. Tá. Vamos então agora, iríamos para o 102 da pauta, de relatoria do Conselho Pedro Paulo, porém ele foi retirado de pauta por solicitação do patrão. Nesse caso aqui eles prosseguiram com a cobrança depois da decisão de segunda instância, porque tinha a questão da intempestividade, não é isso? Isso, só que exatamente, mas tinha recurso para isso, Não, e depois ainda que julgou na segunda instância, eles negaram. A segunda instância negou 2 vezes. Primeiro não conhecendo, segundo negando o provimento. Aí foi para a cobrança, mas isso só tem acontecido com o ITR. A gente já viu. Lembra que até um que é uma informação fiscal já mandando, até o contrário, o contribuinte já ganha. Né? E aí já mandando dispensar a cobrança, então, mas faltava a nossa decisão aqui, né? Isso, eu falei o 102, né, que foi retirado de pauta. Tem o 102 e o 103, os dois seriam de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, contribuinte Forever Living Products Brasil Limitada, foram retirados de pauta, foram retirados de pauta pelo patrão, nos 2 processos. Aí depois, então, vem o meu, Casa dos Velhinhos, 104, 105. Era 104 até o 108, tá? E aí a Federação Nacional retirou o 104, 105, deixou o 104, 105, 106, deixou o 107, não retirou, e retirou o 108. Tá certo? Então, o que a gente tem para julgar agora é esse que não foi retirado de pauta, que foi o de número... que não foi retirado foi o de número 107, certo? Eu acho que eu já coloquei na pasta, né? Deixa eu entrar aqui para se tiver alguma dúvida. Bem, deixa eu só entrar aqui. Eu já coloquei na pasta, né? Isso. Os de hoje. Está aí? Está aqui. Tá. Ok. Tá. Então, o número 107 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, Casa dos Velhinhos de São Pedro, é um processo de minha relatoria. Os outros 4 processos que tinha desse mesmo contribuinte foram retirados de pauta pela Fazenda Nacional, ficou esse aí. Bom, todos os outros processos, esses outros que foram retirados de pauta, eles tratavam de salário indireto, auxílio educação, bolsas de estudos para dependentes dos segurados. E aí, esse processo em particular, tudo é a mesma ação fiscal, né? Nós temos aí o quadrinho que eu já coloquei para vocês aí. Tem 2 obrigações acessórias e tem as obrigações principais, terceiros segurados dessa parte que eu falei, que é essa inflação ligada ao auxílio educação, e esse aqui é a obrigação principal, empresa e rádio, mas ela não é de auxílio educação, ela é uma questão de atuação por responsabilidade solidária por realização de obra, contratação de obra de construção civil, certo? É outra coisa, não tem aqui essa parte desse salário indireto, tá bom? Só que o processo, vocês podem olhar, se eu me permitem fazer um relatório bem simples, é uma coisa bem simples. Se pega o acordo recorrido e se olha a ementa, esse é o problema da gente olhar só a folha de rosto do acordo. A ementa e a parte dispositiva está falando desse auxílio educação. E a conclusão do voto também. Se olhar a parte dispositiva e a conclusão do voto, é a mesma coisa. Só que o voto não é isso. O voto é
todo da parte dessa construção aí, é uma matrícula 100, certo? Então, não tem nada a ver com esse debitcard, não tem nada a ver com essa parte desse auxílio, esse salário indireto aí, certo? Então, eu vou rapidinho, é bem pequeno o recurso interposto na tempestiva e na parte que foi admitido atende aos demais pressupostos, portanto, deve ser reconhecido. Aí foram oferecidas contra-razões tempestivas, ou desculpa, na parte que foi admitido. Sim, até inclusive a admissibilidade só subiu mesmo a retroatividade benigna, porque foi recorrido também essa parte do auxílio educação, mas isso não tinha nesse debitcard, certo? Mas estava lá na parte dispositiva e estava no final do voto, estava na ementa. E aí foi apresentado o recurso especial para essa parte. A questão era a retroatividade da lei, aquela lei nova em relação ao auxílio educação para dependentes, certo? Era essa a matéria, de todos os outros é essa. E aí ficou essa também, como na matéria de recurso. Porém, não é isso, esse processo não trata disso. E aí, já não se deu seguimento para isso aí. Deu seguimento apenas para a retroatividade benigna, certo? Então, o colegiado recorrido determinou a aplicação da multa prevista no 35, da Lei 812, anterior à alteração da multa pela 11941, limitada ao percentual de 75%. A Fazenda, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades e pelo descumprimento das obrigações acessórias principal, a soma das penalidades pelo descumprimento principal e acessório anteriores e comparado com 75%, de acordo com que já está nessa previsão aí na soma 119. Então, eu não vejo, eu estou colocando para vocês essa questão do que seria o mérito, né, o pano de fundo do recurso, só para explicar essa aqui. Na verdade, eu entendo que, quanto a essa matéria, não tem nenhum óbice aí a se conhecer. Ela está pedindo aqui a retroatividade. Tem, nessa mesma ação fiscal, tem várias obrigações principais e tem, inclusive, duas acessórias, né? Uma é a OI 68. Então, eu coloquei isso aí no demonstrativo. E aí, deve ser, eu acho que aí o pedido da Fazenda, ele está de acordo com o que está na súmula, e aí, então, estou aplicando a súmula. Tá? O contribuinte, ele traz tem uma ação judicial, mas eu entendo que a ação judicial, ela não se comunica com isso, porque não é a mesma... ele pede a suspensão do feito em função de uma ação judicial, mas a ação judicial não tem esse mesmo objeto. Tá? E ele também está questionando a responsabilidade tributária, mas também não tem recurso disso aí, certo? Então, eu estou tratando aqui do recurso da Fazenda, não houve recurso do contribuinte, se houve, não lembro se houve ou não houve, mas se houve, não foi conhecido nem em primeira fase, nem em agravo. Não chegou ao recurso do contribuinte aqui. Então, o que eu tenho aqui uma única coisa que passou, chegou até aqui, é a retroatividade benigna. E eu acho que, quanto a isso, não vejo óbice a se julgar isso, certo? E aí vai se verificar o que ficou, ainda tem que decidir todos os outros, né, em relação ao que vai ficar em GFIP, né? Não é só isso, né, nos outros também que, quando se examinou os outros processos, se deu provimento parcial para excluir essa parte do auxílio educação. Mas tem outras coisas, então foi só um provimento parcial. Aí eu acho que não há problema de decidir aqui isso, e vai ficar isso aí, dependendo do... Essa daqui não é a obrigação acessória, né? A obrigação acessória ficou pendente de julgamento, estou jogando a obrigação principal e estou vendo isso quanto à retroatividade benigna. Então, para mim, ela é a mesma regra, certo? Que nós aplicamos aqui sempre em relação à súmula 119. Aí, então, se tiverem alguma coisa para colocar, eu estou, então, conhecendo do recurso, nessa parte só que substitui, parece que 3 matérias, e na parte conhecida, nessa parte aqui que chegou, né,
eu estou conhecendo, e no mérito, dando provimento. Ficou entendido? Ficou claro o que aconteceu aqui? Conselheiro Mário. Eu acompanhei, mas eu estava sem o microfone. Eu estava só repetindo, eu acompanhei. O Mário viu alguma coisa. Congelado. Eu falei assim, ele viu alguma coisa que eu não vi aqui. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Esses lançamentos de matrícula C, eles têm as mesmas, eles geram as mesmas informações dos demais pagamentos, então. Eu entendi, sim, aí eu peço ajuda para o Mário para esclarecer melhor. Os universitários aí. Desculpa. Teria um AI 68 correlato a uma ausência de informação? Não, o AI 68 é conjunto, essa é uma ação fiscal só, você pode olhar que está tudo seguido. Eu acho que registra isso na GFIP. Se, por exemplo, a ausência de registro de contribuição relativa a alguma matrícula C entra numa base da multa do AI 68, para a gente aplicar a sexta, por exemplo. Isso eu fiquei, seria a minha dúvida, assim, mas acho que é porque essa AI 68 viu até prestação toda. Uhum, aí ficou só isso, aí eles deixaram isolada, né, nessa daí. Mas você tem um registro específico da SEI, né? Você faz um registro separado e tal, porque obras de construção civil, deve ser obras de construção civil. É obra de construção civil. Tem declarações de FIP, sim. Bem, eu cheguei, quando eu vi assim rápido, eu pensei assim, será que se exigiria que a empresa desse bolsa de estudos, ou, enfim, o auxílio, coisa para o operário da obra que está fazendo a obra lá, que depois só para fazer uma obra na casa dos velhinhos, né? Ele mistura, né, no relatório fiscal, ele mistura. Exatamente, mas, enfim, então, Rita, aí você ficou, então, o seu voto é? Acompanha a relatora. Tá. Então, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Bem, agora, então, o 108 também tinha saído, né, desse mesmo Casa dos Velhinhos. O 109, que seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente à CEF, aliás, é do 109 ao 113, do 109 ao 113, seria de recurso do contribuinte à CFSA, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, mas foram todos os processos retirados de pauta. Certo? Confere, né, Pedro Paulo? Confere, sim. Tá. Agora, então, chegou o nosso processo aqui, o 114 da pauta, que seria de minha relatoria, 114, 115 e 116. ADM do Brasil Limitada, recorrente. Também foram retirados de pauta os três processos, o 114, 115 e o 116. Mesmo contribuinte retirado de pauta a pedido da PGFN. Aí, então, chegamos no 117. 117 seria de relatoria minha também, né? Minha também. O contribuinte BV Financeira SA, Crédito, Financiamento e Investimento, também foi retirado de pauta pela PGFN. E aí chegamos finalmente no 118 da pauta, recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Unimed de Manaus, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Esse não foi retirado da pauta. Aí eu pergunto se querem fazer um intervalo agora, até são 10h25, a gente ficaria até as 10h40, não é isso? Eu aproveitei que deu um valor certo, né, pessoal? Vamos ter que fazer as contas. Então, se a gente se querem fazer agora o intervalo, a gente volta às 10h40. Pode ser. Pode ser?
Então, obrigada. Eu peço, então, que se interrompa a gravação. Nós retornaremos com o julgamento do 118.